E vamos de parte 3 do Prota Rank Baixo com a espada sagrada do capeta. Mas antes, peço que deixe seu like, se inscreva no canal. Caso não tenha visto as outras partes, elas vão estar aqui na descrição e nos comentários, beleza? Agora chega da minha enrolação e vamos pro vídeo. O X1 contra o Loirinho não ia ser apenas um X1, aquela luta ia valer a honra do nosso meninão. Ele não podia perder. Caso ele perdesse, ele se tornaria subordinado do Leão Loirinho por toda a eternidade. É um motivo bom o suficiente para ele ganhar, né não? E também um motivo bom para a Chloe se tornar uma observadora. O nosso meninão estava achando que o Leão Loirinho estava usando a Chloe como isca para distrair o Prota. Mas claro que esse plano do Leão Loirinho desconsidera totalmente o que o Prota e a Chloe sentiam um pelo outro. Mas mesmo assim, o Prota acreditava que ele era capaz de fazer isso, já que ele era um nobre de alta classe, alguém que tenta manipular os relacionamentos e emoções dos outros. Isso era uma técnica política que não trata os outros em igualdade de condições. O Prota estava enojado com isso. Em seguida, o Elcide pergunta se o nosso meninão estava com raiva, e ele confirma. O Prota estava decidido que iria dar uma lição no Leão Loirinho, até que ele chega no duelo contra o Leão Loirinho. E ele, com toda a cara mais cínica do mundo, fala que o nosso meninão estava atrasado, mas o Prota fala que ele que era precoce. O Prota começa a perguntar onde estava o observador que o Loirinho tinha convidado. Ele diz que essa pessoa estava em um lugar que eles não podiam ver, para assim o nosso meninão não se desconcentrar e usar isso como desculpas. Em seguida, o Prota fala para eles começarem, mas o Loirinho manda o Prota esperar um pouco e toma uma pílula. Essa pílula suprimia a aura. Eu sei que o Loirinho tinha dito que não ia usar a aura, mas mesmo assim, enquanto eles estivessem na luta, ela poderia sair acidentalmente. Então, para que isso não acontecesse e a batalha ser perdida, é melhor ter essa precaução. Agora sim, eles iriam começar. Eu sei que demorou para eu trazer essa parte e vocês estavam esperando pra cacete, que eu tô ligado. Mas chegou a hora e a batalha que todo mundo estava esperando finalmente iria acontecer. O nosso meninão olha pro Loirinho e vê que ele estava muito sério, diferente do seu eu normal, que estava sempre sorrindo. Mas quando o assunto era concentração, o Prota não ficava atrás não, viu? O professor Helmut dá partida na batalha e os dois já começam a se golpear. O Loirinho acerta o Prota tão forte que sua mão fica tremendo. O Loirinho estava atacando e o Prota se defendendo. O nosso meninão achava que era mais forte que o Loirinho, mas parece que não. Toda vez que o Loirinho acertava a espada do Prota, ele tremia tudo. O nosso meninão não iria durar nem 30 segundos se continuasse recebendo esses ataques de frente, até que o Loirinho dá um corte seco, mas o Prota consegue se defender. Mas o bagulho era tão insano. O Loirinho era tão fora da curva que a espada do cara parecia um chicote. O Loirinho estava tão acima daquele cara que o Prota derrotou, o Helmut. E para piorar, o Prota já estava usando o seu Sharingan. Então, isso significa que o Prota não estava simplesmente só lutando normal. Ele estava usando tudo que ele tinha, pô. E mesmo assim, o nível dos dois era tipo Goku e Goten, tá ligado? Mesmo usando o Sharingan, a imagem do Loirinho parecia mais borrada do que todos os oponentes que o Prota já enfrentou. Mas mesmo com isso, o Prota precisava se acalmar. As partes incompletas da imagem do Loirinho iria ser compensada pela experiência que ele obteve com as várias vezes que o Prota lutou contra ele. Dava pra ver que o Loirinho estava usando tudo que ele tinha contra o Prota. E vendo aquela batalha, esse velhote fica desacreditado, perguntando se aquilo era mesmo um duelo entre estudantes. O bagulho estava tão avançado que o professor Helmut começa a falar que a esgrima e noção de combate dele estava melhor do que a de muitos cavaleiros, pra tu ter uma ideia. O Loirinho começa a ficar animado pelo fato do nosso protagonista estar conseguindo acompanhar ele. O subordinado do Loirinho, que é esse velhote aí, ele sabia que o jovem Loirinho era genial, mas ele não botava fé que o nosso meninão conseguiria lutar no mesmo patamar do Loirinho. Em seguida, o Loirinho usa uma finta dupla contra o Prota.
Mesmo o Prota usando toda a força do olho de Roderick, ele acaba sendo acertado pelo loirinho, mas não foi com tanta força. Pelo visto, o loirinho pretendia transformar aquela luta em uma luta de estamina desde o começo. E o pior é que o Prota caiu na dele. Essa estratégia funcionava basicamente assim: você se aproximar de seu inimigo para sugar sua estamina, e então você aproveita isso para virar a maré a seu favor. Essa era uma tática bem sutil, a qual não te permite cometer nem mesmo um único erro. É uma estratégia que sinceramente não tinha nada de fantasioso nela. O Prota conseguia sentir o desejo de vencer o loirinho de longe, mas ele precisava quebrar isso a todo custo, senão o loirinho não iria se submeter ao nosso meninão. Em seguida, o loirinho já se prepara para usar uma técnica chamada de passos rápidos. Essa era uma técnica arcana da família imperial, e ela era muito forte quando usada com a mana. O Prota vendo aquilo já fica todo cagado. Bom, essa técnica consistia em usar os músculos, e o fluxo sanguíneo para assim permitir o usuário usar sua força além dos seus limites. Por mais que não seja completa, por não estar usando sua aura, mesmo com a metade do corpo já era o suficiente para acabar com a raça do Prota, meu parceiro. Com isso, o Prota teve que usar a visão no seu máximo. Em seguida, o loirinho vai para cima e o Prota consegue desviar, mas mesmo assim acaba tendo seu braço acertado. Depois de ver a técnica do loirinho, o Prota começa a se perguntar se ele realmente não estava usando sua aura. Até que o Elcid fala que ele realmente não estava usando aura nenhuma. Só que o Prota leva um sustão com a presença do Elcid. Em seguida, o Elcid explica para o Prota que o corpo humano pode ser mais forte e mais rápido do que você imagina. Por mais que existiam técnicas de fortalecimento corporal que focam na velocidade, como a habilidade que o loirinho acabou de usar, também existem técnicas que aumentam a força ou a resistência. Mas enquanto estavam conversando com o Elcid, o loirinho achou que ia pegar o Prota de surpresa. Só achou, Que em seguida o Prota se defende, os dois dão uma sacaneada um no outro e a batalha continua. O loirinho estava achando que o Prota estava muito calmo e ele falou mesmo pro loirinho, mas na verdade o nosso meninão não estava calmo coisa nenhuma. O cara estava no seu limite e por conta da aparição do Elcid, o Prota acabou perdendo o fluxo da luta. Mas o Prota acaba percebendo que na verdade o Elcid não tinha lhe atrapalhado. Na verdade, ele o ajudou. O Prota volta a manter o equilíbrio na batalha e começa a calcular quantos passos ele daria até que estivesse fora do ringue. O nosso meninão só esteve empurrando o loirinho até agora. Em seguida, o velhote já começa a sentir que a atmosfera tinha mudado totalmente. O nosso meninão achava que só teria uma forma de vencer o leão loirinho, que seria aguentando seus golpes a fim de proteger a única vantagem que o Prota tinha, que era a estamina. A ideia do nosso meninão era esperar o loirinho ficar exausto depois de usar os passos rápidos, mas não foi isso que aconteceu. E a pior solução que o Prota tinha disponível era a aceleração, mas era muito arriscada. Em seguida, o Prota comenta para o loirinho que aquilo era bastante divertido. O Prota só tem que confiar na força que ele veio acumulando todo esse tempo. Era a primeira vez que o loirinho via o nosso meninão tão grande. E o engraçado era que o loirinho estava com a maior convicção que iria conseguir fazer o nosso meninão de seu subordinado. Em seguida, o loirinho usa novamente sua técnica passos rápidos. O certo era para depois do loirinho usar tanto essa técnica sem a aura, era para ele estar exausto. Tendo isso em mente, o Prota começa a lembrar do passado, quando o leão loirinho humilhava o cara em seus duelos. Enquanto o loirinho tinha nascido com um talento nato, o Prota manejava sua espada todo santo dia. E com isso, um vai na direção do outro. O nosso meninão acaba acertando a espada do loirinho com tanta força que ela acaba quebrando. E vocês lembram daquela tática que o Elmonte iria usar contra o Prota lá para quebrar a espada dele? E assim, ele seria eliminado? Bom, foi exatamente o que o Prota fez contra o loirinho. E com isso, o Prota acabou vencendo. O Prota reconhece que o corpo do loirinho era extremamente forte ao poder ultrapassar seus próprios limites, mas ninguém conhece o limite de uma espada igual ao Prota, e foi por isso que o loirinho perdeu. Caramba, monstruoso esse Prota, pode dizer. O nosso meninão fica felizão depois de vencer, e o velhote que estava assistindo a batalha vai lá dar os parabéns a ele, e fala que estava de prova em questão da vitória do Prota. Bom, e é aí que a ficha cai pro Elcid.
o cara começa a pensar, caraca, e se o leão tivesse perdido pro loirinho? Cara, ele se tornaria subordinado dele para sempre. Em seguida, o Elcide pergunta o que o Prota tinha pedido ao leão se caso ele ganhasse. Depois dessa pergunta do Elcide, o Prota começa a parar para pensar no que o loirinho tinha falado e fala que não tinha algo de que ele precisasse. Em seguida, o loirinho fala que perdeu, afinal, e por conta disso, ele teria que aceitar as consequências que seria no caso fazer algo que o Prota pedisse. Em seguida, ele pergunta o que o Prota queria, né? O nosso meninão olha pra ele e fala simplesmente que diria a ele depois. O loirinho escutando aquilo fica sem acreditar, mas o Prota diz que não tinha nada em mente naquele momento, então ele diria assim que pensasse em algo e pergunta se estava tudo bem pro loirinho. O loirinho responde que estava de boa, mas o engraçado era que o loirinho estava tremendo pra cacete. O que será que ele estava imaginando que o Prota iria pedir, hein? Bom, eu já não faço ideia, mas depois da luta, o Prota sai todo lascado da arena e fica feliz por não ter usado a aceleração, já que ia ter chance dele morrer, né? Então ele saiu no lucro. Em seguida, aparece a Chloe atrás do Prota, usando o feitiço de cura no Prota. O Prota fica novinho em folha e a Chloe começa a reclamar com o nosso meninão, falando que não entendia nem ele nem o loirinho, e daí se o Prota perdesse. Mas ela reconhece que o nosso meninão tinha ficado bem mais forte. Em seguida, ela pergunta se ele estava pretendendo sair da academia, e ele fica surpreso, perguntando como que ela sabia disso. O Prota fala que achava que a Chloe iria tentar pará-lo, mas ela diz que ele era tão tolo que mesmo que ela tentasse, ele ignoraria ela totalmente. Bom, ela cita que o nosso meninão sempre foi assim desde criança. Mesmo sendo uma criança, o nosso meninão tinha lutado por 10 horas contra um urso, só para vocês terem uma ideia. Ele sempre desafiou os limites que as pessoas achavam impossíveis de romper. Só que dessa vez demorou um pouco, né? Mas mesmo assim, ele acabou conseguindo. Mas para dar uma gaitada, o Prota fala que achou bem rápido até, considerando a dificuldade. A Chloe fala que ele demorou e demorou muito, viu? Os dois começam a rir igual criança. Pode falar, esses dois têm muita química, papo reto. O nosso meninão diz pra ela que estava bem e manda ela bater no leão por ele. Mas ela pergunta, ué, não é pra curá-lo? Mas o Prota fala pra ela cuidar do loirinho. Pode não parecer, mas depois dessa derrota, ele deveria estar bem deprimido. Então, escutar uns conselhos da namoradinha dele iria ajudar pra caramba no seu futuro. E então, o Prota se despede dela. Mas ela pergunta o que ele faria depois que saísse da academia. O nosso meninão diz que era segredo por enquanto. Em seguida, a mina começa a orar pelo Prota. E o Elcide fica com a pulga atrás da orelha, porque era a primeira vez que ele viu uma maga que não acreditava em deuses orar por alguma pessoa. Bom, o Prota fala que ela era uma boa pessoa e em seguida fala que ele ansiava por ser uma pessoa especial. E por conta disso, ele desesperadamente dava seu máximo em tudo que ele fazia. Ele queria se tornar uma pessoa que não perderia para nenhum dos dois. Mas mesmo com todo esse esforço, o Prota não foi capaz de superar barreiras como status social ou talento. E bem no fim, o Prota acabou perdendo seu caminho na frente dessas duas pessoas especiais, porque ele sentia que não era bom o suficiente. Mas encontrar o Elcide mudou isso totalmente, livrando o Prota de seu complexo de inferioridade, gravado nas profundezas do seu coração. E com isso, o Prota conseguiu escapar das sombras daqueles dois. E agora, o Prota tinha um objetivo maior, que era se tornar um herói. Ouvindo isso, o Elcide fala que o nosso meninão era uma pessoa materialista. Em seguida, o Prota pergunta se ele estava desapontado com ele, mas na verdade, ele não estava. Qual o problema de querer riquezas e honras? Qual o problema de ser famoso? Ambições eram uma parte central da vida humana, e ter sonhos os levam para a frente, a menos que você vá na direção errada, né? Aí não. As ambições são o que torna os humanos humanos, e foi por esse excelente motivo que o Elcide escolheu o Prota, e diz que a pessoa que deveria se tornar um herói na verdade não era o nosso meninão, e sim o leão, loirinho. O Prota escutando aquilo já fica desacreditado, meu parceiro. Ele era o protagonista perfeito, mas pensando no que o Elcide tinha acabado de falar, o Prota não seria só mais um, né isso?
Em seguida, o Prota cobra o que o Cid tinha falado sobre a luta do Leon e do Loirinho, que essa luta seria um teste para ele. O Elcide fala que o Prota fez bem em vencer, mas não existe uma regra que diz que um herói tem que ser alguém escolhido por profecias e oráculos, ser o percussor do seu futuro com sua própria força, e força de vontade também era algo que um herói fazia. Em seguida, o Elcide pergunta se o Prota estava se sentindo culpado, já que o outro, Leon, tinha tudo e já tinha nascido em um berço de ouro, porque ele sentiria culpa por alguém assim, né? E a culpa foi do Loirinho de perder para o Prota, que não tinha nada. E por outro lado, foi a espada sagrada e o Roderick que escolheu o Prota. Ele simplesmente só estava atendendo às expectativas. Bom, no dia seguinte, o Prota pede para sair da academia. Quem realmente tinha ficado triste por essa decisão do Prota foi seu instrutor Helmut, e disse que escreveria uma carta de recomendação para o Prota, em vez do seu certificado de graduação. E para completar, o pessoal da academia ainda ganhou um bônus, já que a batalha do Prota contra a panelinha do Helmut fez com que todos os alunos da classe plebeu e também da classe nobre trabalhassem duro para evoluir. Então o Prota não precisava mais voltar para a academia. Mas para onde o Prota estava indo? Para Nárnia, meu parceiro, conhecer o Rei Leão lá. É brincadeira, ele estava indo para a cidade livre, chamada Blaine, onde os aventureiros se reuniam. Aqui já aparece uma águia massa, e aqui vemos o Prota correndo, chorando e agradecendo por ter saído de uma floresta. Pô, essa floresta estava deixando o cara louco, velho. Bom, naquele lugar onde eles estavam, já dava para ver a cidade de Blaine. E finalmente, o Prota iria poder dormir em uma cama depois de sair da academia há 15 dias. Pô, menor, o cara tava andando pra cidade há 15 dias. Esse moleque é doente. Bom, o Elcide fica reclamando com o nosso meninão por ele chamar a floresta de enlouquecedora e fala para ele agradecer, já que ela tinha se tornado o lugar para o Prota treinar. Há 15 dias, o Prota e o Elcide tinham entrado nessa floresta em seu trajeto para a cidade Blaine. O Prota acampou na floresta pela primeira vez, os goblins não paravam de atacar o Prota e, nessas condições, o Elcide permitiu que o Prota usasse a espada sagrada, em vez de uma espada de madeira. E só para constar, o Prota usou a espada sagrada por 15 dias. Isso o permitiu se acostumar a manejar a espada sagrada e treinar com ela. Mas o Elcide fala que o Prota demorou uma semana a mais do que o esperado. Mano, o engraçado é que o Prota tinha cortado 7 goblins em menos de 10 segundos com a espada sagrada. Meu amigo, mas tudo isso aí foi graças ao footwork que o Elcide tinha passado pro nosso meninão. Mas o que era esse tal footwork aí? É basicamente o treinamento que era focado nos pés com a finalidade de desenvolver posições específicas tanto para os pés quanto para a postura. E o Prota tinha se tornado bem mais forte do que quando ele entrou na floresta. O Prota estava bem empolgado, o cara queria acabar com todos os monstros em apenas um dia. Mas mesmo isso sendo bom, o Elcide manda o Prota guardar isso para quando for a hora certa. O Prota ainda era um jarrinho em construção, se tornar mais forte, acabando com monstros, iria encher esse jarro. Não importa o quanto você tentasse encher esse jarro que não está finalizado, isso resultaria no vazamento e seu esforço vai ser todo jogado no lixo. Depois de um tempo, o Prota consegue chegar na cidade do Blaine e fica feliz por conseguir passar pelo portão de segurança e fala que o pessoal confiava demais no ID da academia, mas isso até que o Elcide cita que aquela cidade era um vilarejo de bandidos. O Prota fica que... O Elcide explica que isso já fazem 300 anos que existiam cidades assim. O Elcide continua explicando sobre o vilarejo lá e o Prota aceita que era bem inexperiente. O Elcide pergunta para onde o Prota queria ir e o Prota diz que iria primeiro procurar por uma guilda, já que o Prota queria se tornar um aventureiro, né? Um mercenário também serviria, mas nesse caso ele não teria tanta mobilidade quanto a de um aventureiro. Mas será que o nosso Prota vai conseguir essa proeza? Bom, eu já vou deixar o resto por conta de vocês. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição, isso ajuda demais o meu trabalho, vocês não estão ligados. Então é isso, te vejo no próximo vídeo, valeu, falou, até o próximo.